Com a reentrada do presidente Lula no processo político eleitoral brasileiro, evidenciou-se, ao que a confiar nas pesquisas, até agora, uma liderança aparentemente clara dele, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e uma possível vitória no enfrentamento contra Bolsonaro, que parece ter sua imagem como governante cada vez mais rejeitada pela população, relativamente, não totalmente, relativamente, e o que se evidencia também nas pesquisas eleitorais. É estranho que cresçam as ameaças de Bolsonaro e, ao mesmo tempo, ele parece não ter tanta sustentação popular como se imaginava que ele tinha ou chegou a ter em determinado momento do governo dele. Essa disjunção, você acha que tende a crescer? Bolsonaro se enfraquecer mais do que isso? Ou ele chegou vamos dizer assim, no grão ou no âmago, na essência daqueles que o apoiam e não há mais nada a perder e vamos continuar assim até, eventualmente, as eleições do ano que vem? Eu creio que ainda pode perder mais, uma vez que a antipatia vai se difundindo. O que eu vejo, quando você conversa com um, com o outro, no meio da rua, às vezes na família, é que as atitudes pessoais do Bolsonaro também estão gerando antipatia. Isso é mortal para um personagem político. Essa tentativa de se vitimizar, um problema de saúde que deve ser respeitado. Isso é uma das regras de ouro da vida e da política. Você não trata de problema de saúde de adversário político. Por outro lado, isso exige um certo decoro de quem está sofrendo o problema. Porque se você transforma isso em arma política, tentativa de emparedar adversários, aqui é fruto da facada que alguém que foi do PSOL, que é aliado do PT, ora, isto é realmente repugnante. Essa tentativa de usar, repito, um problema de saúde real numa arma de luta política. Então, tudo isto vai deixando a nu um personagem realmente que a história brasileira nunca viu. Realmente, quase que uma encarnação do mal absoluto, se é possível falar nisso, né? E isso vai gerando também uma antipatia que traça a política. Esse uso de termos chulos, de palavras agressivas, de piadas ridículas, coisas desumanas. Como que alguém, Mário, pode conviver com o presidente da República que no momento em que há milhares de pessoas hospitalizadas, ele imita uma pessoa sufocada sem ar? Como que o Brasil pode conviver com isto? Com esse nível de degradação moral? Porque naquele momento que ele estava rindo, imitando uma pessoa com Covid, havia concidadãos, compatriotas brasileiros, objetivamente passando por isso. Então, acho que isto vai gerando uma antipatia que vai se espraiando e que pode, sim, degradar ainda mais a sua imagem. Sempre há essa torcida de uma parte da elite brasileira de que o Bolsonaro agora vai mudar. Aí ele sai do hospital e sai mentindo, agredindo, etc. Então não existe isso de Bolsonaro vai mudar. É a mesma coisa de achar que o capeta vai deixar de usar tridente e chifre e rabo. Não existe isso. Não, o Hitler agora vai reaparecer de uma versão repaginada. Não existe isso. Então o Bolsonaro é isso, sempre foi isto. Talvez o único aspecto positivo que o Bolsonaro tem é a coerência. Ele sempre foi esta figura execrável e abjeta. Sempre.
Então, por isso eu creio que sim, esse patamar pode se depreciar ainda mais. O comportamento do presidente Bolsonaro na pandemia incluiu a veiculação de, entre os crimes até que você cita, e isso já não é novo, não é só durante a pandemia, também faz parte do processo no TSE, de cassação da chapa, incluiu a divulgação de informações falsas a respeito do tema da pandemia, do tratamento, mas isso gerou ou ensejou a proibição ou a retirada do ar por parte das redes sociais de conteúdos veiculados pelo presidente, por seus filhos, sua família e outras pessoas. Está correto isso? Como professor de direito constitucional, como jurista, lhe parece correta essa supressão de conteúdos, mesmo que ainda que feitos por uma autoridade, mesmo que feitos sobre temas de saúde, lhe parece correta essa supressão por parte das redes sociais desses conteúdos, e isso não pode ser um precedente questionável a respeito da liberdade de expressão, informação, etc.? A liberdade de expressão não é um valor constitucional imune a controles. Todos os direitos constitucionais têm molduras, têm mecanismos de enquadramento. Imaginemos, Mário, que em vez de tratar de assuntos sérios aqui, nós estivéssemos fazendo apologia do estupro. A liberdade de expressão alcança alguém defender que todas as mulheres sejam estupradas? Claro que não. Ninguém põe isso em dúvida. O que a liberdade de expressão como valor constitucional não aceita é a chamada censura prévia. Então, vamos presumir que o Flávio e o Mário falarão de tal ou qual tema e vamos impedir que eles possam falar. Isso não. Mas, a posteriori, depois da veiculação, sim, você precisa controlar o conteúdo, porque senão você transformaria a liberdade de expressão num valor constitucional absoluto. E não é. Quem diz isso? Obviamente, a própria Constituição. Então, não vejo nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade no fato de, posteriormente à veiculação de uma mensagem, haver uma determinação A, B ou C, dizendo, olha, isso aqui não é possível, e quem se sentir prejudicado, que vá ao Poder Judiciário. Se ele considera que a sua mensagem é verossímil, é razoável, vá à Justiça, e se for o caso, o Poder Judiciário determina o restabelecimento dessa mensagem, dessa veiculação. Não foi o que vimos. A mentira foi e é um método de exercício do poder dessa gente. Mentem todos os dias. Eu até parei de contar, mas tem alguns sites jornalísticos que contabilizam isto. Parece que na saída do hospital foram 6 ou 7 mentiras. Então, eu sempre digo, quando eu dava aula, eu estava em sala de aula, agora, obviamente, eu estou de licença, mas eu dizia assim para os meus colegas estudantes, eu dizia assim, olha, nós podemos imaginar hipóteses, mas desde que elas sejam razoáveis. A gente não vai refletir sobre regras jurídicas presumindo que um elefante vai entrar pela porta da sala de aula, porque não é verossímil que isso aconteça. Então, não é verossímil imaginar o Bolsonaro falando a verdade.